Olá, alunos do terceiro ano do Colégio Militar de Brasília. Aqui é a professora Silvia. Nesta videoaula, nós faremos então a continuação da correção da lista número 5, que trata das heranças relacionadas ao sexo. Como objetos do conhecimento, nós temos então a herança ligada ao X ou ligada ao sexo, a herança restrita ao sexo ou ligada ao Y, herança influenciada pelo sexo e herança mitocondrial. Então, vamos à correção. Exercício número 7 diz o seguinte: que o gene Hzinho, que determina a hemofilia na espécie humana, está localizado no cromossomo X e é recessivo. Com base na genealogia representada a seguir, julgue as afirmações. Então, a afirmação número 1 diz que o indivíduo 8 é hemofílico. Olhando o indivíduo 8, é um homem XHY. Para a hemofilia, XHY é um homem normal e XHY é um homem hemofílico. Então, lembrando ainda que o filho homem recebe o Y do seu pai e o X de sua mãe, ele recebeu o XHzinho de sua mãe. Então, o indivíduo 8 é hemofílico. Afirmação correta. Afirmação 2. O indivíduo 5 é normal e possui a chance de 50% de ser portador do gene para hemofilia. Indivíduo 5 aqui é uma mulher. A mulher, ela é XX. Do seu pai, ela vai receber o cromossomo XH. Então, essa mulher, ela é normal. Por quê? O H determina a normalidade na hemofilia. E da sua mãe, ela pode receber XH ou XH, que nós vamos representar pelo X tracinho. Então, olhando aqui novamente, o indivíduo 5 é normal? Sim. Possui a chance de 50% de ser portador para o gene da hemofilia? Aqui está ele. Tem chance de 50%. Então, alternativa correta. Afirmação 3. O indivíduo 10 possui a chance de 50% de ser hemofílico. Então, aqui está o indivíduo 10. O indivíduo 10 é um homem. O homem recebe do seu pai o cromossomo Y e de sua mãe ele recebe o X, que neste caso pode ser o XH ou o XHzinho, que nós vamos deixar aqui indicado. Então, ele possui a chance de 50% de ser hemofílico. Está correto. A afirmação 4 diz que o indivíduo 9 possui a chance de 50% de ser hemofílico. Então, o indivíduo 9, ele é um homem, recebe o Y do seu pai e da sua mãe ele vai receber o X, que pode ser o XH ou o XHzinho. Então, nós vamos deixar indicado X tracinho e a chance aqui dele ser hemofílico é de 50%. Então, aqui na afirmação 4 também nós temos uma afirmação correta. Afirmação 5 diz assim: o indivíduo 6 é normal e portador do gene para hemofilia. No caso aqui, o indivíduo 6 é um homem e ele é XHzinho. Esse homem, ele é hemofílico. Então, está errada essa alternativa quando diz que ele é normal. Quero chamar atenção para o termo portador do gene para hemofilia, que o termo portador, ele se refere a mulheres normais heterozigotas. Por quê? Elas são normais, mas portam o gene para hemofilia. Então, essa alternativa está errada. Afirmação 6 fala que o indivíduo 11, essa mulher, casando-se com um homem normal, não poderá ter um filho hemofílico. Então, nós vamos aqui no ladinho esquerdo fazer esse cruzamento da mulher 11 com um homem normal. Desse cruzamento, nós vamos obter o quê? Mulheres aqui, ó,
mulher normal, homozigota dominante, homem normal, mulher normal portadora e homem hemofílico. Então, esse casal tem chance de ter um filho hemofílico. Logo, essa afirmação 6 está errada. A afirmação 7 diz que o indivíduo 8, casando-se com uma mulher normal homozigota dominante, poderá ter um filho hemofílico. Então, aqui está o indivíduo 8. Vamos fazer esse cruzamento aqui. Então, o indivíduo 8, ele é hemofílico, casando-se com uma mulher normal homozigota dominante. O que vai acontecer? Da prole desse casal, nós teremos mulher normal portadora, homem normal, mulher normal portadora e homem normal. Então, esse casal não tem chance de ter filho hemofílico. Logo, nós temos uma afirmação errada. Exercício 8. Observe o heredograma a seguir que trata de um caso de hemofilia. Então, lembrando da hemofilia, nós temos o seguinte. O homem pode ser normal ou hemofílico. Ele será normal quando tiver o genótipo XH1Y, ou ele será hemofílico se tiver o genótipo XHY. Com relação à mulher, podem ter 3 genótipos diferentes. A mulher será homozigota, normal homozigota, se o seu genótipo for XH, XH. Ela será normal portadora se o genótipo for XH, XH. Ou ela será hemofílica com o genótipo XH, XH. Bom, vamos agora completar então o heredograma com os genótipos. Começando então pelos indivíduos que nós temos certeza. O indivíduo número 1 é um homem hemofílico, então ele é XH, Y. O homem número 3, ele é normal, então ele é XH, Y. O indivíduo 4 é uma mulher hemofílica, então ela é XH, XH. O homem 5, ele é hemofílico, então ele é XH, Y. Agora vamos ver as mulheres, o que nós conseguimos fazer. A mulher 2, ela é normal, então ela tem um XH. Mas ela tem esse filho hemofílico, então esse XH desse filho veio dela. Então, essa mulher número 2, ela é normal portadora. A mulher 6, ela é normal, então ela recebe o XH do seu pai. E como a sua mãe, ela é hemofílica, ela vai receber o XH, então, da sua mãe 4. Retomando aqui, sabendo que o indivíduo 7 é do sexo feminino, a qual a probabilidade de apresentar hemofilia? Então, o que ocorre? Sabendo que 7 é do sexo feminino, para nós identificarmos qual é essa probabilidade, nós vamos fazer o cruzamento dos pais. Então, montando aqui o quadrinho. O indivíduo 5 e 6 e seus gametas. Então, os gametas de 6, XH, XH, gameta de 5, XH, Y. Então, fazendo as combinações possíveis, nós teremos, então, XH, 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 Y, XH, XH e XH, Y. O que ocorre aqui? Nós temos nesse indivíduo aqui uma mulher normal portadora, aqui um homem normal, aqui mulher hemofílica e aqui homem hemofílico. Mas o nosso enunciado diz que o indivíduo 7 é do sexo feminino. Então, nós vamos trabalhar com o universo feminino. Deixaremos os homens de lado. Por quê? Essa mulher já nasceu, ela tá aqui, ó. Então, entre as mulheres, qual a probabilidade de ser hemofílica? 1/2. Então, a resposta, resultado, a probabilidade de 7 ser hemofílica é de 1/2. Exercício 9.
A árvore representada abaixo se refere à herança para o daltonismo e hemofilia. Esse exercício é um pouquinho diferente do que já fizemos. Nesse caso, envolve daltonismo e hemofilia simultaneamente. Os genes para essas duas características estão no cromossomo X na parte que não tem homologia com o Y. Assim, nós vamos representar os genótipos da seguinte forma. Homem daltônico e hemofílico, nós representaremos XDzinho, Hzinho, Y. Homem normal, XDzão, Hzão, Y. Mulher normal, pode ter dois genótipos possíveis. XDzão, Hzão, XDzão, Hzão ou XDzão, Hzão, XDzinho, Hzinho. Nesse caso aqui, ela seria então normal portadora. Então, distribuindo os genótipos aqui no heredograma, nós vamos começar pelos indivíduos daltônicos e hemofílicos. Então, o indivíduo 1, ele é daltônico e hemofílico, então ele é XDzinho, Hzinho, Y. O indivíduo 7, XDzinho, Hzinho, Y. Indivíduo 9, XDzinho, Hzinho, Y. E o indivíduo 12, XDzinho, Hzinho, Y. Depois nós vamos para os homens normais. Indivíduo 3, XDzão, Hzão, Y. Indivíduo 5, XDzão, Hzão, Y. Indivíduo 8, XDzão, Hzão, Y. E o indivíduo 11, XDzão, Hzão, Y. As mulheres, então. Mulher 2, ela é normal, então ela é XDzão, Hzão. Eu não tenho outra informação dos pais dela, então eu não tenho como estabelecer o outro X. Nós vamos deixar então os dois indicados. Já a mulher 4, ela é normal, então ela é XDzão, Hzão, mas ela tem o pai daltônico e hemofílico. Então, esse cromossomo X aqui veio da mãe e o pai vai mandar para ela o XDzinho, Hzinho, e então ela será portadora para as duas características. Indivíduo 6 é uma mulher também normal para as duas características, ela é XDzão, Hzão. E agora vamos ver aqui, ela recebeu Dzão, Hzão do pai. A mãe pode mandar para ela este cromossomo, XDzão, Hzão, ou o XDzinho, Hzinho, não tenho certeza. Então, a mãe eu não consigo confirmar aqui o genótipo de 6, mas 6 teve esse filho daltônico e hemofílico. Como a mãe passa para o filho o cromossomo X, então nós fechamos o genótipo de 6. Então, 6 é normal portadora. E a 10 também ela é normal para as duas características, mas eu não tenho, esse XDzão veio do pai com certeza. Só que a mãe pode mandar o XDzão, Hzão ou o XDzinho, Hzinho. Então, nós vamos deixar indicado esses dois genes aqui para a mulher 10. Com relação ao indivíduo 4 do heredograma, julgue. Então, nosso foco aqui é o indivíduo 4, essa mulher que ela é normal portadora para as duas características. Na afirmativa 1 diz que 4 é obrigatoriamente portador de um alelo para o daltonismo. Então, ela é portadora, tá aqui, ó. Então, nós vamos ter aqui como certa a afirmativa número 1. A afirmativa número 2 diz que o seu alelo para a hemofilia proveio da mãe. O alelo da hemofilia dela veio de quem? Do pai. Então, está errada a afirmativa 2. Afirmativa 3. Podemos concluir pela descendência que um dos seus cromossomos X traz alelos normais para hemofilia e daltonismo. Então, pela descendência de 4. Descendência de 4 são esses filhos aqui. Então, nós temos o filho 8, que é um homem normal para o daltonismo e a hemofilia. Então, a alternativa 3, nós temos ela correta. Afirmativa 4. O indivíduo 4, então, doou um cromossomo com alelos para hemofilia e daltonismo ao indivíduo 9.
O indivíduo 9 é filho de 4 e é um homem, então ele tem que receber esse X aqui, ele veio da mãe. Então, essa alternativa está correta também. E por fim, na afirmativa 5, doou obrigatoriamente um cromossomo X com alelos para hemofilia e daltonismo para sua filha 6. Aqui está a filha dela 6. Essa filha 6, ela recebeu esse cromossomo X do pai, logo ela recebeu da mãe o alelo com o Dzinho e o Hzinho. Então, a alternativa 5 também está correta. Exercício 10. Os conhecimentos atuais de biologia celular, biologia molecular e engenharia genética podem, muitas vezes, estabelecer com segurança o parentesco entre pessoas, mesmo quando elas pertencem a gerações afastadas entre si. O heredograma a seguir mostra os descendentes do casal João e Maria. Então, aqui nós temos esse heredograma mostrando 4 gerações desta família aqui. A seguir, nós vamos trabalhar nos próximos slides com mais detalhe. Atualmente, de toda essa família, apenas Maria e todos os seus bisnetos estão vivos. Se apresentaram para a identificação de herdeiros do casal citado. Por não haver documentos legais comprobatórios da relação de parentesco, nem ser possível a coleta do material genético dos membros falecidos da família, foi utilizada, entre outras, a técnica da identificação por meio do estudo do DNA extracelular. Indique o número de... Já vamos ver qual é. O slide anterior terminou com a seguinte frase: indique o número D. Na letra A diz assim: bisnetos do sexo masculino, pontinhos, e do sexo feminino, pontinhos, que poderiam ser identificados com aproximadamente 100% de certeza por técnicas que determinam a homologia entre amostras do DNA extranuclear. Então, vamos marcar aqui, vamos dar um destaque para o DNA extranuclear. Justifique, então, a sua resposta. Justificando já essa resposta, o DNA extranuclear é o DNA mitocondrial. Lembrando que a mitocôndria é uma organela citoplasmática responsável pela produção de energia. Ela tem material genético próprio e a sua herança é exclusivamente materna. Então, dentro da questão que ela é exclusivamente materna, o que acontece? Só as mulheres vão passar adiante, tá? Então, vamos ver aqui. Vamos representar a herança mitocondrial pela bolinha amarela. Começando, então, quem tem a bolinha amarela, quem passa as mitocôndrias adiante? Maria. Então, Maria passa as mitocôndrias para os filhos e filhas. Então, quem vai receber? O indivíduo 1 recebe as mitocôndrias, o indivíduo 3, a filha 5 e a filha 8. Para a próxima geração, só as mulheres passam adiante. Então, aqui, o filho de Maria na geração 2, ele não passa mitocôndrias para os seus filhos. Mas 2,3 vai passar para 3,5 e 3,6. 2,5 é mulher também, então ela passa as mitocôndrias para sua prole, que no caso ela só tem o filho 3,9. E a filha 2,8 também passa para sua prole, no caso o filho 3,10. Na geração 3, só as mulheres vão passar adiante. Então aqui, ó, nós temos o indivíduo 3,5, a mulher 3,5, ela vai passar para 4,3 e 4,4. A filha 3,6 também vai passar para os seus filhos, para a bisneta 4,5 e o bisneto 4,6. Então, vamos completar o que é pedido aqui. Número de bisnetos do sexo masculino. Os bisnetos do sexo masculino são o 4,3 e o 4,6. Então, nós vamos ter 2 bisnetos do sexo masculino. E do sexo feminino,
nós vamos ter aqui, ó, 4, 4 e 4, 5. Duas bisnetas aí, então, descendentes de Maria. Continuando o exercício, então, na letra B, lembrando que é para indicar o número de netos e bisnetos de João e Maria que possuíram ou possuem o cromossomo Y idêntico ao de João e justifique sua resposta. Justificando já a resposta, o que ocorre? O cromossomo Y, ele só vai passar para os descendentes masculinos da família. Então, pai, para filho, para neto, para bisneto e assim por diante. Então, representando a herança do Y, ligada ao Y pela bolinha azul, nós vamos então ver quem vai receber. Então, o cromossomo Y de João passa para o cromossomo Y para os filhos. No caso, ele só tem o filho 2,1. Esse filho 2,1, ele teve dois filhos, 3,2 e 3,3. Então, o cromossomo Y passou para esses dois netos. E na quarta geração, o neto 3,2 teve o bisneto 4,2. Então, nós temos aí os indivíduos que receberam o cromossomo Y. Então, completando lá, no caso, nós vamos ter quantos netos? 2 netos. Quem são eles? 3,2 e 3,3. E quantos bisnetos? Bisnetos, nós temos apenas um, que no caso é o indivíduo 4,2. Então, aqui nós fechamos esse exercício. Exercício 11 diz o seguinte: a calvície é determinada por um gene autossômico, então esse gene não está nem no X nem no Y, mas a dominância é influenciada pelo sexo. Então, dependendo do sexo, a expressão da característica será diferente. Comportando-se como dominante no homem e como recessivo na mulher. Simbolizando-se o gene que causa a calvície por cesão e a não calvície pelo seu alelo cesinho, resolva a seguinte questão: um homem não calvo casa-se com uma mulher calva. Como serão seus filhos e filhas quanto à presença ou não da calvície? Então, nós vamos lembrar aqui dos genótipos com relação à calvície. Então, nós temos aqui 3 genótipos possíveis: cesão-cesão, homozigoto dominante, cesão-cesinho, heterozigoto e cesinho-cesinho. O genótipo cesão-cesão, tanto o homem quanto a mulher terão calvície. Então, o homem será calvo e a mulher será calva. Aqui no heterozigoto é que precisamos ter cuidado. Por quê? Como no homem o gene cesão atua como dominante na presença do hormônio testosterona, ele pode se expressar mesmo em doses simples. Já as mulheres possuem baixíssimas doses de testosterona, o que em doses simples não é suficiente para se expressar. Então, aqui, pessoal, voltando a essa questão, o genótipo cesão-cesinho, o heterozigoto, para os homens basta uma dose do cesão e o homem já será calvo. Para a mulher, o gene cesão, ele se comporta como recessivo. Recessivo aqui, o gene cesão necessita estar em dose dupla. Então, por isso que em heterozigose a mulher não é calva. Já o genótipo cesinho-cesinho, tanto homem quanto mulher não serão calvos. Para resolver a questão, então, vamos fazer um heredograma simples aqui. Vamos fazer primeiro a legenda. O símbolo escuro, então, homem e mulheres calvos, né? Então, o símbolo branquinho, o não calvo e não calvo. Então, aqui diz que um homem não calvo casa-se com uma mulher calva. Então, o homem não calvo, ele é cesinho-cesinho. Mulher calva é cesão-cesão. Então, vamos fazer esse cruzamento aqui. Então, nós vamos colocar ali o homem e mulher.
os gametas da mulher cesão e os gametas do homem cesinho. Toda a prole será heterozigota cesinho. Então, o que a gente lembra com relação ao heterozigoto? No homem, o gene para calvície cesão, ele funciona, se comporta como dominante, basta uma dose. E na mulher como recessivo, então o gene cesão precisa estar em dose dupla para ela ser calva. Então, olha só, resultado. As filhas serão 100% não calva e os filhos serão 100% calvos. Resolvido, então, esse exercício.